Oremos. Deus, nós o louvamos, pois o Senhor é o centro do nosso louvor, o centro da nossa adoração, o centro do nosso culto. Tudo que podemos ofertar a Ti provém de Ti mesmo, ó Pai, e pela direção do Teu Santo Espírito pedimos, ó Pai, que assim como Ele tem direcionado o nosso coração, a nossa mente para ofertar o culto ao Senhor, também o prepare para o recebimento da Tua palavra. Que ela fale, ó Deus, a nós, ao nosso coração, da forma que provém de Ti, que venha da direção do Teu Santo Espírito. Nós o louvamos por essa palavra, nós o louvamos pelo Teu Santo Espírito que está conosco, nós o louvamos por Cristo Jesus, pela nossa salvação, nós o louvamos, pois é Deus sobre tudo e sobre todos, e em nome de Jesus nós o fazemos. Amém. Bem, no capítulo 8, nós começamos a compartilhar do que Paulo está tratando no assunto que foi trazido a ele sobre comidas oferecidas aos ídolos. Se era certo comer ou não, porque, como nós colocamos aqui durante a exposição da mensagem, havia esse contexto na cidade, né, que ali qualquer um que comprasse comida, ou que fosse comer na casa de alguém, ou que fosse participar de alguma festa, alguma celebração, certamente estaria comendo a carne do que tinha sobrado de alguma oferta a algum ídolo da cidade, porque era ali muitas carnes que sobravam na prática dessas ofertas. Então, Paulo começou a tratar aqui deste assunto no capítulo 8, porque isso estava trazendo alguma questão, algum problema dentro da igreja, de uns irmãos estar olhando para outros irmãos de uma forma a menosprezar esses irmãos que o faziam, ou os que não faziam olhavam para os outros e aquela coisa de que eu não faço e critico quem faz, e eu faço e critico quem não faz. E aí Paulo estava tratando ali os irmãos neste assunto, e o contexto que Paulo usa aqui é sobre a consciência de cada um, aquilo que Deus foi revelando a cada um, e aquilo que Deus foi se revelando a cada um, e dentro de cada história, de cada contexto, de cada vida, Deus vai tratando e vai aperfeiçoando isso, e dentro disso Paulo foi ali trazendo este assunto para ser amenizado ali com a igreja. E o título da nossa mensagem foi Consciência de um Amor que Edifica. Pois bem, no capítulo 9, como nós acabamos de ler, parece que não, mas Paulo está tratando do mesmo assunto. Paulo não mudou o assunto. Paulo continua tratando sobre isso com a igreja. Ou seja, no capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, Paulo está tratando desse assunto com a igreja, o assunto de carnes oferecidas a ídolos e a consciência dos irmãos. E aí Paulo abre um leque muito grande, né, pegando o gancho da carne oferecida a ídolos, mas ele vai trazer isso num ambiente bem maior, como nós tratamos aqui na mensagem passada. Então, ao ler o texto somente do capítulo 9, como acabamos de ler, parece que Paulo mudou o assunto, né? Parece que Paulo está falando de outra coisa. Mas não, Paulo continua ali tratando do mesmo assunto e trazendo os irmãos, chamando os irmãos à consciência do que eles realmente precisavam entender para que a igreja fosse edificada, para que a vida do próximo e de cada irmão fosse edificada. Então, nós terminamos a mensagem ali no versículo 13 do capítulo 8, com Paulo falando assim: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. E essa palavra aqui nós falamos também que é realmente servir de pedra de tropeço, servir aquele obstáculo que é colocado no caminho, que alguém tropeça e acaba caindo e se machucando, e não tem nada a ver com salvação
mas com a conduta, com a vida e com a questão de cada dia caminhar para uma santidade melhor, aí uma prática de santidade. Então, esse tipo de tropeço eu não posso ser na vida do meu irmão. Não com que eu faça que ele perca a salvação dele, não, mas que a caminhada cristã dele se torne mais difícil, tá? Então, é importante nós lembrarmos que Paulo, quando ele escreveu essa carta aqui, ela não estava bonitinha assim, igual chegou para nós, tá? Separada por capítulos, separada por versículos, com temas em cima de cada parte do texto aqui, né? Você consegue, pelo tema, você já mentaliza ali o que Paulo está falando, e aí você já vai com aquela intenção, entendendo melhor o texto. Não, Paulo ele escreveu uma carta mesmo, direto para os irmãos, e eles liam uma carta normal, não tinha separação de versículo, de capítulo, de nada, com tema em cima, e até na escrita, né, grega, era tudo junto ainda, não tinha nem separação de palavras aí, de sílabas, nem nada, era tudo, a escrita grega na carta que foi escrita, era tudo junto mesmo. Então, os irmãos louvem a Deus por aqueles que Deus usou para que fizessem as traduções e para que a Bíblia chegasse bonitinha assim até nós. Então, o que Paulo está falando aqui para os irmãos? Ele está falando assim: eu vou deixar de fazer isso para não servir de pedra de tropeço para o meu próximo, para o meu irmão, para que ele não caia. Eu vou deixar de fazer isso. Não sou eu livre? Eu não sou livre, eu não posso fazer isso? E aí ele vai entrar no assunto que nós lemos aqui, dizendo: eu não sou apóstolo, eu não vi o Senhor, e ele vai trazer ali a igreja a entender quem era Paulo, né? É claro que ele já tratou isso no começo da carta, e na segunda carta também, a gente vai sempre ver que ele reafirma o seu apostolado, mas aqui ele não está fazendo na intenção de reafirmar o seu apostolado, não. Ele está fazendo na intenção de trazer à igreja a mentalidade de qual eram os direitos dele, de qual ele sendo quem ele é, os direitos que ele tinha, os privilégios que ele tinha, por ser quem ele era, tá? E primeiramente ele diz: eu não sou livre para fazer isso que eu estou ensinando para os irmãos. E aí ele vem: eu não sou apóstolo, não vi o Senhor, não são vocês o resultado do meu trabalho, ou seja, não tem um testemunho entre vocês aí, não só do que eu digo que sou, mas também do que eu pratico, ou do meu ministério, diante do Senhor Jesus, do meu apostolado, porque esta é a minha defesa para aqueles que me julgam. Então, aqueles que procuravam atrapalhar tudo aquilo que Paulo ensinava, ou estava trazendo de ensinamento para a igreja, a defesa de Paulo era: eu sou apóstolo, eu vi o Senhor, eu tenho provas concretas disso, de que eu fui chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e vocês, ele está dizendo aqui, a igreja, são resultado desse meu trabalho, tá? Por que Paulo está fazendo isso? Por que Paulo está dizendo à igreja os seus direitos? É para se vangloriar? Não, não é para isso, é justamente porque ele está preparando o terreno, porque lá no capítulo 10, ele vai concluir o que ele está querendo ensinar à igreja sobre a questão que eles tinham trazido até ele. Então, nós vamos ver isso lá, a conclusão disso, no capítulo 10. Mas é com essa intenção que Paulo está trazendo trazendo à memória da igreja todas essas informações de quem ele era, do seu trabalho e dos seus privilégios ali. Mas nós também, hoje, vamos pegar um gancho aqui, já que Paulo deu essa brecha, né? Dentro de alguns assuntos, para que nós possamos aqui também tratar desses assuntos, já que Paulo o cita aqui nesse capítulo. Paulo está dizendo aqui, no versículo 7, quem serve como soldado à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano.
Ele está dizendo assim, quem por acaso faz qualquer coisa não esperando colher algo daquilo que está fazendo? Quem que trabalha aqui sem esperar ter algo, algum retorno do seu trabalho? E Paulo aqui nessas palavras anteriores, ele está citando situações do cotidiano de cada um, do serviço e do contexto de cada um. Mas ele mesmo diz aqui, não estou falando isso só do ponto de vista humano, né? Porque senão depois vocês podem me questionar, falando que eu estou só usando palavras humanas. Mas aí ele diz assim, a lei de Moisés, a palavra, também não diz isso, não é? Não amordaçes o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Então, quando o boi estava ali debulhando o cereal, os judeus, né, que tinham uma prática ali de quanto mais arrecadar, melhor, eles acabavam amordaçando o boi ali para que o boi não comesse o resto que caía para fora, ou perto dele ali, o boi acabava abaixando e comendo ali. Então eles queriam colher o máximo que pudesse do cereal ali, da palha, de tudo o que eles pudessem usar nessa parte. Então a própria lei já dizia isso para eles, para que não fizessem isso, porque o boi está ali trabalhando e aquele resto que ele pode ali estar comendo para se alimentar, para poder se fortalecer, ou seja, ele mesmo come do resultado do seu próprio trabalho ali. Então, aí Paulo está dizendo no sentido assim, é com bois, é para bois, é para os animais que Deus está falando essas coisas? Certamente não. Não é para bois que a palavra de Deus tem ensinamento, não é para os animais. Isso nós podemos também falar domingo passado, né, de manhã, quando nós falamos da boas novas que é anunciada, do evangelho que é anunciado. É para quem que é anunciado o evangelho? É para a criação? Não. A criação ela já espera ardentemente, ela anseia pela manifestação do Filho de Deus, do retorno de Jesus, para que todas as coisas aí realmente sejam consumadas, restauradas. Mas o evangelho, a boas novas é anunciada para nós, para a nossa, porque nós somos, né, devemos ser os seres aí que têm raciocínio, que pode pensar, que pode receber essa boa nova e analisar tudo que Deus tem e o amor de Deus revelado para conosco. Então, a palavra aqui, toda a lei, todo o tratamento não é para animais, não é para bois, é para o ensinamento do ser humano. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Porque alguns questionavam Paulo, né, sempre querendo ali atrapalhar o seu trabalho, e em algum dos pontos dizendo que Paulo ali também questionando a questão da oferta, da arrecadação, daquilo que era de direito, e Paulo está falando aqui de direito deles, mas os outros eles não questionavam. Então Pedro tinha ali o seu ministério e recebia as ofertas também pela pregação, pelo seu trabalho, os irmãos de Jesus também tinham o seu trabalho, então nenhum era questionado, mas Paulo, talvez por causa das duras palavras, né, dele, como até o próprio Pedro chega a citar, alguns questionavam, porque não queriam que Paulo os questionasse dentro daquilo que eles queriam conduzir, ou talvez escravizar o povo da forma que eles queriam ali com seus ensinamentos. Então Paulo vai combatendo tudo isso, e eles vão buscando alguma forma de atrapalhar essas práticas, esses ensinamentos, querendo dar descrédito às palavras de Paulo. Tá? Paulo vai dizer aqui no versículo 12, mas nós, na parte B, nunca usamos desse direito. Tá? Então Paulo, como eu disse aqui, ele traz ali a consciência da igreja, tudo que era direito dele, tudo que ele poderia usar ali, porque ele tinha aquele direito dentro do seu ministério, dentro do seu chamado. Mas ele diz à igreja assim, eu nunca usei, nós nunca usamos desse direito. Tá?
Por que Paulo está falando isso aqui? Justamente pelo ensino que ele está trazendo aos irmãos. O que ele falou para os irmãos lá no começo? Para que eles podem ter o direito de fazer, a consciência deles pode não acusar eles podem ter o entendimento na prática de certas coisas, da palavra de Deus, que a palavra de Deus não condena, e que Paulo diz assim, mas se a prática sua, por exemplo, não é pecado que você faz, a palavra de Deus não condena, a sua prática, a sua consciência não o acusa, então não tem problema você fazer. Mas se isso vai fazer com que outro tropece, deixe de fazer, tá? É justamente o que Paulo está falando aqui e trazendo um pouco a sua vida como exemplo. Ele diz assim, eu tenho todos esses direitos, mas por que eu não uso desse direito? Por que eu não quis? Por que nós optamos por não usar? Para não trazer nenhum tipo de obstáculo ao Evangelho. A intenção do cristão, a intenção da nossa vida é o quê? Anunciar o Evangelho, viver este Evangelho, praticar esse Evangelho. Efésios vai nos dizer o quê? Que Deus, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele consumou toda a obra e Ele fez o quê? Ele colocou-nos firmes numa rocha. É o que nós entendemos, que toda salvação provém de Deus. Tudo o que se diz ao nosso chamado, ao nosso resgate, a nossa salvação, vem de Deus. E Ele nos colocou, nos preparou o quê? As boas obras para que andássemos nela. O que quer dizer andar nas boas obras? O que quer dizer praticar as boas obras? Será que andar nas boas obras é fazer o trabalho ou participar dos trabalhos da igreja? E aí tem talvez uma expressão que nós líderes, né, podemos usar, que é tipo dar um tiro no pé. Porque praticar, andar nas boas obras, não quer dizer, irmãos, estar na igreja. Não quer dizer participar da igreja, não quer dizer vir aos cultos, não quer dizer vir com o grupo de oração, não quer dizer participar aqui de direção de culto, de prática do conjunto de louvor ou qualquer trabalho da igreja. Andar nas boas obras quer dizer viver o Evangelho. Viver o Evangelho, ser cristão no seu dia a dia. Consequentemente, sendo cristão no seu dia a dia, 24 horas por dia, a sua vontade de estar junto como um corpo, como igreja, participar dos trabalhos, vai fluir naturalmente, porque isso vai fazer parte da vida cotidiana de um cristão. Você vai querer estar ligado ao corpo, você vai querer estar participando, e isso te fortalece cada vez mais. Aqui você busca se alimentar, se fortalecer, aprender uns com os outros, caminhar juntos, ser suporte um na vida dos outros e adorar a Deus em conjunto. Mas a boa obra que Deus preparou para que você ande nela é no seu dia a dia. É ser um bom pai, é ser uma boa mãe, é ter boas práticas no seu lar, é honrar seu pai e a sua mãe, é viver em obediência à palavra de Deus no seu dia a dia, é dar bom testemunho aonde você estiver. Então, é viver no cotidiano do seu diário. Não adianta você ser um bom cristão dentro da igreja e ser um péssimo cristão no seu dia a dia. Tá? Se você é um bom cristão, se você dá testemunho, se você se preocupa em viver esse evangelho no seu dia a dia, na sua prática diária, em todos os tempos que você tem, você consequentemente vai nas oportunidades que tiver querer estar junto com o corpo. Por que eu falo que é dar um tiro no pé? Porque muitos de nós, né, gostamos de chegar aqui e exortar a igreja mesmo em estar presente nos trabalhos, porque a gente quer, para nós é
é gratificante, é louvar a Deus. Quanto mais gente junto louvando a Deus, o nosso gozo, a nossa alegria é maior. Mas se nós estivermos em 2, 3 também louvando a Deus, é a mesma alegria. Mas quanto mais gente junto, mais quer dizer o quê? Que você está anunciando o Evangelho no seu dia a dia. Por que lá em Atos, a palavra fala que Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos? Se você prestar atenção nessa frase, não está dizendo que Deus acrescentava à igreja aqueles que precisavam ser salvos. Não chegava na igreja a pessoa que queria ouvir o Evangelho. Chegava na igreja aquelas pessoas que tinham ouvido o Evangelho, que tinham sido salvos pelo testemunho daqueles que estavam vivendo o Evangelho lá fora. Daqueles como Paulo, como Pedro, como Tiago, como os apóstolos, os discípulos, os 3.000 e 5.000 que iam ouvindo o Evangelho, iam testemunhando no seu dia a dia. E aí, o texto de Atos vai falar assim, eles viviam juntos todos os dias, no partir do pão, nas orações, na comunhão, juntos no templo, de casa em casa, e aí o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aqueles que iam ouvindo o Evangelho, por aqueles que se preocupavam com o que Paulo está dizendo aqui, que se preocupavam no seu dia a dia, na sua vida, não ser uma pedra de tropeço ou buscar obstáculos para o anúncio do Evangelho. Então, o que Paulo está falando aqui é o mesmo que ele começou a ensinar os irmãos lá atrás. A prática minha, a minha consciência não me acusa, mas eu vou observando se a minha prática não está sendo tropeço para outro, porque se eu buscar todos os meus direitos, talvez chegar na igreja e falar assim, não, eu tenho direito à oferta, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, talvez eu crie um obstáculo para me poder falar abertamente do Evangelho. Então, Paulo já, com essa consciência vinda de Deus na vida dele, ele já deixa os seus direitos de lado. Aquilo que ele podia fazer de lado, para que não seja obstáculo para a pregação do Evangelho. Tá? Mas Paulo aqui, ele também trata de algo interessante, que diz assim, vocês não sabem que aquele que trabalha no templo, alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? E aí, ele está falando isso das práticas no Antigo Testamento. E aí ele também vai trazer para o Novo, dizendo assim, vocês não sabem que o próprio Jesus, ele ensinou o quê? Que aqueles que pregam o Evangelho, vivam desse Evangelho. Ou seja, sejam sustentados pelo Evangelho, pelo seu ministério. É um direito daqueles que dedicam a sua vida integralmente para isso. Abrindo uma brecha aqui, como eu disse, nós temos que ter a consciência de que é necessário a nossa oferta, a nossa prática de ter a consciência de que todo o trabalho que nós fazemos como igreja aqui, né, local, esse local aqui, onde temos esse ponto de ajuntamento dos cristãos, é necessário que tenha o sustento. É necessário que entre dinheiro mesmo para que essa parte seja sustentada. É necessário que entre dinheiro para o pastor que dedica a sua vida integralmente para cuidar das ovelhas, que o sustento dele seja dado pela igreja. Então, tudo isso é necessário. Mas isso brota do nada? Isso vem aí, do nada ali o gasofilato, Deus manda chuva de dinheiro do céu e aí a gente pode pagar o pastor, a gente pode pagar a água, pode pagar a luz, pode pagar a reforma, pode pagar material de limpeza. Não. Isso daí é a consciência de cada cristão. Nós temos um texto interessante aqui,
que Paulo também dizendo a mesma igreja, vai falar, no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, Paulo ele vai falar sobre contribuição, sobre a bênção de poder ofertar, sobre coletas para os clientes. Então, nesse capítulo 8 e 9, ele está dizendo o quê? Que os irmãos lá da Judéia estavam passando por necessidade, tá? Estava tendo uma crise, talvez alguns chegam a dizer que é porque lá no início, se nós voltarmos um pouquinho, todos os que tinham propriedades, tudo que eles tinham, eles venderam tudo, depositaram aos pés dos apóstolos ali e ficaram sem nada, né? Então, aí depois veio uma crise, então ninguém tinha mais nada, aí pronto. Mas os irmãos lá estavam passando por dificuldade, por necessidades lá na Judéia, e Paulo vai arrecadar essas, não só Paulo, né, mas outras também, mas aqui, dizendo de Paulo, arrecadar essas ofertas para mandar para os irmãos lá. Porque nós temos a consciência de que devemos nos preocupar uns com os outros, saber como os nossos irmãos estão e juntos, né, suprimos essa necessidade. Mas o que nós queremos trazer para nós dentro dessa palavra de Paulo aqui, na questão da nossa consciência, quando nós pensamos em ofertar, nós precisamos realmente nos preocupar quando se fala em dinheiro mesmo. Porque a própria palavra nos exorta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é a raiz de todos os problemas na nossa vida. É por amar o dinheiro, é por se apegar muito ao pouco ou ao muito que você tem. E não saber, muitas vezes, administrar bem, dar muito valor a algumas coisas e acabar esquecendo de quem realmente nos dá o sustento. Paulo aqui no capítulo 8, ele vai falar assim, ó. Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Tem até o capítulo 9, eu não vou ler todo o texto, né? Mas qual que é a questão aqui? Quando nós pensamos em contribuir, quando nós pensamos em ofertar ou dizimar, e aí você entenda da forma que quiser, mas pense no sustento da casa, do templo, da igreja, de tudo que se diz aqui. A consciência que Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Corinto, primeiro, ele dá o exemplo da igreja da Macedônia. Paulo, ele diz assim, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Tá? Primeiro pensamento aqui, entendimento, que Paulo traz à igreja é o quê? Que é graça de Deus. A oportunidade de ofertar, a oportunidade de contribuir é graça concedida de Deus a essa igreja. E ele diz aqui que essa igreja não tinha condição. Na sua extrema pobreza, ele diz aqui, no versículo 2. Transbordaram em rica generosidade. O coração deles queria servir, o coração deles queria contribuir, mesmo com o pouco que eles tinham. Então, Paulo diz aos coríntios o quê? É graça de Deus. Segundo, tá? O que Paulo está dizendo aqui? Está comparando, ele está ensinando a igreja de Coríntio, comparando com outra igreja. Você às vezes acha que é pecado você comparar algumas coisas? Não.
Não é. E nós não vamos ver isso só aqui, nós vamos ver em outras cartas também. Paulo usa o exemplo de outros para ensinar aqueles. Tá? Ah, mas tal lugar está crescendo, tal lugar está fazendo isso, ou tal irmão está fazendo aquilo. É exemplo, graça de Deus na vida dele, para que você entenda que a mesma graça que Deus derramou na vida deles, pode ser derramado na sua vida. Não é pecado comparar as coisas, a não ser que você esteja comparando para diminuir as pessoas. Mas a intenção de Paulo aqui é o quê? Chamar eles a um entendimento de que a graça de Deus concedida à Macedônia, à igreja da Macedônia, também é a mesma graça que Deus concede aos coríntios. Por que Paulo está fazendo isso aqui? Nós não vamos ler o texto, mas depois os irmãos podem ler. Paulo vai falar assim, faz 1 ano que vocês votaram no coração de vocês que ia contribuir, que ia fazer essa oferta, e até agora não concluíram ela. Faz 1 ano que vocês estão planejando isso. Então, conclua. A mesma graça que Deus derramou a eles na sua pobreza, e a igreja de Coríntios não era uma igreja pobre, que a gente já conhece o contexto, também Deus derramou a vocês. Segundo, a insistência dos macedônios em poder contribuir. Paulo tinha dito a eles, não, vocês não precisam, não vão contribuir. Vocês não têm condição de contribuir, vocês podem ficar de fora dessa oferta. Mas eles insistiram pelo privilégio de participar. Era um privilégio poder participar da obra. Irmãos, Deus, Ele derrama graça sobre a nossa vida. Quando nós ficamos preocupados com a nossa vida, e nós precisamos realmente nos preocupar com a administração do nosso lar, do nosso dinheiro, das nossas coisas, não viver relaxado, não é isso que eu estou falando, mas nós devemos nos preocupar, mas não nos preocupar a ponto de tomar o controle que é de Deus, tá? Ah, eu não posso entregar o dízimo esse mês porque eu tenho outras coisas para fazer, ou eu administrei mal, e aí o mês que vem vai, e no outro, e assim vai, e aí a sua parte na contribuição nunca chega. Fica 1 ano planejando em ser fiel no dízimo e não consegue, quanto mais dar além uma oferta para construção, ou para missões, ou qualquer outra coisa, porque você está amando mais o seu dinheiro do que a obra. A graça de Deus concedida à igreja. Capítulo 6 de Mateus é bem claro, de ensinamento disso para a nossa vida. Por que você está preocupado com isso? Busque primeiramente o reino de Deus, porque tudo que tem na sua vida, fui eu que acrescentei. Fui eu que te dei, que continue sendo meu. Contextualizando aí o que o texto diz. Então é um privilégio poder contribuir, e Paulo vai ressaltar isso ainda nos outros versículos seguintes. Ele vai dizer que assim como vocês são exemplos no ensino, na busca por todas as coisas, assim também sejam no poder contribuir. Do mesmo jeito que vocês são exemplo, e a dedicação de vocês para todas essas coisas, também que vocês possam ser exemplo e ter o mesmo entendimento na generosidade, quando vocês pensam em contribuir. Quando você pensa em dízimo, quando você pensa em oferta, quando você pensa em contribuição, aí você, quando não quer fazer, você arruma um monte de desculpa, né? E hoje o que está em foco, o que está em alta aí, se você abrir o YouTube, qualquer outra coisa, buscar estudos sobre essas coisas, vai lá, dízimo versus Novo, Antigo Testamento. E por quê? Porque os homens, né, amantes de si mesmo, como a palavra diz, querem buscar desculpas para a base daquilo que tem. Então, o que Paulo vai dizer aqui? O Antigo Testamento, os judeus, eles já tinham essa consciência do dízimo. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente não vê Jesus ensinando sobre os dízimos, porque Jesus teve seu ministério pregando aos judeus, assim como nós vemos e falamos de outros assuntos também, porque os judeus eles já tinham essa consciência. O Antigo Testamento já trazia essa consciência para ele. Então, se você ouvir alguém falando assim, dízimo é do Antigo Testamento, é do Antigo Testamento, é claro que é. Beleza?
Então, ele já tinha essa consciência, não precisava ficar ensinando para ele. Aí Paulo, ele vai ensinar a igreja de Corinto aqui, ele vai falar o seguinte, tá bom, vamos fazer o seguinte, na questão que você pensar de oferta, aquilo que você pensar de contribuição, aquele que ganha pouco, oferte pouco. Aquele que ganha muito, oferte muito. Esquece esse negócio de dízimo. Não tem nada a ver. Ou seja, sai elas por elas, né? A igreja, para não criar um problema nisso aí, então, dentro do contexto eclesiástico, da ordem, para que todo mundo tenha uma direção, falou o quê? Dízimo, 10%. Então, não fica, é o mesmo ensinamento de Paulo. Aquele que ganha muito vai ofertar 10% do que ganha muito. Aquele que ganha pouco vai ofertar 10% do que ganha pouco. A igreja só continuou com o ensinamento que era trazido ao judeu. Então, e é o que Paulo ensina aqui no Novo Testamento, tá? Então, quem semeia muito também, Paulo vai dizer aqui no capítulo 9, a partir do versículo 6, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que com fartura também, aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. A gente às vezes fica preocupado em pregar sobre prosperidade, né? Tomar cuidado com o que fala para que não caia na teologia da prosperidade. Mas a palavra de Deus, ela também nos dá esse entendimento assim de que se você está semeando muito, você vai colher muito. Se você está semeando pouco, você também vai colher pouco. Agora, pense você só se quiser na questão de dinheiro. Paulo não está falando aqui que é só dinheiro, tá? E nos outros textos também. Se você se dedica muito na sua leitura da Bíblia, se você busca bastante conhecimento, sua devocional com Deus, consequentemente você vai colher muito daquilo que você vai experimentar de Deus, da sua prática diária das suas boas obras. Você vai ter um entendimento maior, a palavra de Deus vai cada vez mais te vivificar. Se você pratica muitas orações, semeia bastante na sua prática da oração, você consequentemente vai colher muito da sua comunhão com Deus. Então você pode aplicar esse princípio de Paulo aqui, que Paulo está ensinando, ou da palavra de Deus, em qualquer área da sua vida, principalmente a área espiritual. Se você busca, se você semeia muito, você vai colher muito. Agora, se você leva uma vida cristã relaxada, consequentemente, você também vai experimentar muito pouco do que Deus tem para a sua vida. Tá? Então, irmãos, é necessário que a igreja tenha o seu sustento, é necessário que você tenha a consciência, que você tenha a generosidade de ser participante, ter o privilégio de ser participante dessa obra, tá? Então, quando o seu coração se abre para o Evangelho, quando o seu coração se abre para Deus, consequentemente também o seu bolso, a sua carteira também vai abrir para ser um participante dessa obra, tá? Não queremos aqui pregar que você traga tudo que tenha para a igreja, não. Só que você seja e tenha consciência de que é um privilégio, que é graça de Deus para a sua vida, você poder ter a generosidade de contribuir, de ser participante para essa obra. E que a igreja, né, no seu contexto eclesiástico, tem isso na sua confissão de fé. Quando você vai aqui publicamente fazer a sua confissão de fé antes do batismo, a igreja te pergunta, você promete ser fiel no dízimo e nas ofertas? Prometo. É o que você disse. Todo mundo que é batizado aqui, ninguém falou não, porque senão nem tinha sido batizado, né? Mas ninguém se atreveu a falar não. Então, se você fez um voto diante da igreja, diante de Deus, não tarde em cumpri-lo. Não tarde em cumpri-lo. Não traga isso também para a sua vida, como você amar mais aos seus bens, ao seu dinheiro, do que a obra do Senhor. Pois bem, Paulo diz aqui, né, o seguinte, versículo 19, não, versículo
17. Porque se prego o evangelho de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual que é o princípio, que é o ensinamento que Paulo está querendo dizer aqui? Tá? Que nós temos uma ordem dada por Deus de pregar o evangelho. Portanto, ide, fazei discípulos. Tá? A ordem, na verdade, é fazer discípulo. Mas como você faz discípulo? Pregando o evangelho. Né? Você não vai fazer discípulo para ficar te seguindo nas redes sociais, não. Faz discípulo pregando o evangelho. Tá? A ordem de Deus é dada. Então, é melhor, Paulo está dizendo assim, eu sou livre para pregar. Se eu prego de livre vontade, eu posso ter a consciência do quê? Eu sou o cara, né? Eu dedico a minha vida a Deus, eu faço, aconteça. Mas não, Paulo preferia ter a consciência de que era uma obrigação dele, é uma ordem dada por Deus de pregar o evangelho, porque aí ele não tem do que se gloriar. Ele está simplesmente cumprindo uma ordem confiada à igreja, confiada a cada um de nós. Nós temos que viver constantemente na prática das boas obras, em tudo que fizermos, faça como fazendo ao Senhor. Porque se tudo que você fizer como fazendo ao Senhor, em tudo você vai anunciar o Evangelho de Jesus. Mas dá para anunciar o Evangelho como? Fazendo qualquer coisa. Hoje de manhã mesmo nós vimos o quê? Que Jesus começou lá de Moisés, lá da lei, do Pentateuco, que foi até o fim, mostrando o quê? Que tudo lá anunciava ele. Tudo. E aí você pega o Antigo Testamento inteiro, você vai vendo algumas coisas e fala, mas o que isso aqui anuncia Jesus? Mas como que fazendo isso aqui está falando de Jesus? A mesma coisa no seu dia a dia. Como que eu posso, com tudo que eu faço, anunciar o Evangelho? Como? Primeiro, sendo obediente. Se você vive uma vida de obediência à palavra de Deus, consequentemente você já vai, por si, já anunciar o Evangelho a muitas pessoas. Porque muitas pessoas hoje olham para os cristãos, que realmente são cristãos, e falam assim, como que ele pode ter essas atitudes? Como que ele pode viver no contexto que ele vive, em tudo que acontece na vida dele, e está ali sorrindo, está de boa, ter essa paz que... Como? Como que a vida dele é tão tranquila se ele está na pior, né? Mas aí também, o mau testemunho fala alto, e qualquer um já pode ter ouvido isso. Qualquer coisa que acontece, a primeira palavra é, isso porque é crente. Não é isso? É mais fácil você não anunciar o Evangelho com a sua vida do que anunciar o Evangelho. Constantemente, Hebreus vai dizer o quê? Que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, pessoas que viveram realmente esse Evangelho, viveram realmente a sua fé e demonstraram para nós que é possível, com a sua vida, anunciar o Evangelho. Essa tão grande nuvem de testemunha que Hebreus fala, não é o mundo que está olhando para nós assim, esperando você fazer alguma coisa errada, não. São as pessoas que já passaram por aqui, que já viveram o Evangelho, que já viveram essa fé com a sua vida, e apesar dos seus erros, e a Bíblia faz questão de mostrar os erros de cada um, o herói da fé também, para mostrar para nós que é possível, apesar dos nossos erros, a gente, quando errar, confessar o nosso pecado e continuar a nossa caminhada. Mas é possível, constantemente, anunciar a nossa fé, anunciar o nosso Deus às pessoas. Tá? Porque a sua vida cristã não se baseia nos... Se você participar de todos os programas que tem na igreja, no máximo umas 5 horas por semana é que você vai estar aí vivendo essa vida aqui dentro do templo. Então não se resume nisso. Não se resume em você estar constantemente aqui, se resume em você estar constantemente sendo cristão lá fora. Quando nós falamos aqui também, e eu quero abrir um parênteses aqui
Depois nós vamos ter textos que vai tratar sobre isso lá na frente. Mas quando nós falamos em você não ser aquele crente que vive parado, a gente não está falando de você chegar aqui e ficar com aquela consciência de que, mas eu não faço nada, não tem ministério nenhum para mim na igreja, será que minha vida cristã, minhas obras não estão valendo de nada? Não, não é isso, irmãos. Não é isso que a Bíblia fala. Tá? Quando a gente chega aqui na frente e prega sobre você não ser um crente que vive sentado no banco parado, não é que você está aqui porque também existe a questão de que se você está aqui sentado participando desse culto, já é uma bênção. Não se preocupe se você não sabe cantar, se você não sabe pregar, se você não sabe dar uma aula. Não. Se preocupe em estar aqui. Estar se fortalecendo, estar olhando para outros irmãos, buscando se fortalecer uns aos outros, porque isso aqui é para que nós possamos juntos adorar a Deus e buscar também nos fortalecer como corpo. Mas lá fora, sim, é a nossa caminhada cristã. Quer ver um exemplo? O Antigo Testamento, por exemplo, tinha 12 tribos em Israel. Quantas tribos eram responsáveis pelo serviço? Pela prática, pelo trabalho? Uma tribo. E as outras 12? Vivia frustrada por não poder fazer nada? Não. A responsabilidade de Israel era o quê? Anunciar o seu Deus aos outros povos. Eles eram para ser o povo modelo, o povo que servia a Deus, que os outros olhassem para eles, saberiam que existe um Deus, não só em Israel, mas que comanda todas as coisas. A responsabilidade da igreja, claro que Deus levanta pessoas que têm o seu ministério, que têm o seu serviço, que têm o seu trabalho, que têm a responsabilidade para que todo esse culto a Deus aconteça como corpo. Mas a responsabilidade de você, como igreja, é anunciar o seu Deus a esse povo lá fora. Para que o povo lá fora saiba que existe um Deus que comanda todas as coisas e que esse Deus, como nós vimos a semana passada, deu a vida para salvar o seu povo. A sua responsabilidade é essa. Anunciar esse povo, não ser pedra de tropeço para que as outras pessoas não possam enxergar a maravilha do Evangelho. Então Paulo ele tinha essa consciência e para ele era melhor que ele entendesse isso, que é uma obrigação, é uma ordem dada por Deus pregar o Evangelho, para que também ele não se vangloriasse disso e não servisse de pedra de tropeço. Nós vemos muito aqui no restante do contexto, Paulo falando, eu me fiz isso para ganhar esse, eu me fiz daquilo para ganhar aquele, e muitos usam isso para virar mundanos. Eu preciso estar no meio de todo mundo. Eu preciso ir lá porque Paulo se fez isso para ganhar, então eu preciso estar lá no meio, eu preciso me fazer como essas pessoas para que eu possa ganhar elas, tá? Não é isso que Paulo está ensinando aqui, tá, irmãos? Paulo está dizendo que quando ele teve a oportunidade de falar a essas pessoas, ele não criticou a prática deles, mas a intenção dele era anunciar o Evangelho, não debater com essas pessoas as suas crenças. Então, aquelas pessoas que estavam apegadas à lei, Paulo ele tinha muito entendimento dentro da lei. Então, ele não questionou aquelas pessoas que estavam apegadas à lei, mas dentro da brecha que ele abriu um caminho para pregar o Evangelho. Ele não falou assim, não, eu não creio nisso, e se você continuar crendo assim, você vai para o inferno. Não, ele foi até chegar no seu alvo. Ele não quis dizer que ele se misturou lá, que ele teve as mesmas práticas para depois ele conseguir, não. Então, é a questão de você ter a amizade, de você ter não ter aquela separação, né? Criar obstáculo para que você fale, entendeu? Quando você chega
numa pessoa que tem um entendimento diferente, que está no mundo, que está com as coisas do mundo tudo, com a cabeça toda embaraçada, e você já taca ali pau naquela pessoa, e depois você tem um bloqueio para você poder anunciar a graça de Deus, porque aquela pessoa já falou assim, ixi, a pessoa já chegou de sola, né? Então, irmãos, é essa questão, é você ouvir a pessoa, você está ali, você se faz amigo daquela pessoa, não com as práticas, mas você tem o ombro, o ouvido para acolher aquela pessoa, para assim ter a brecha e ter a oportunidade, e a pessoa ter o ouvido, os olhos abertos, como o Tiago falou hoje de manhã na IBD, para que ouça o Evangelho, da forma que ele é, puro e simples. Entenda o amor de Deus, porque Paulo ele tinha um alvo, é bem firme a convicção dele, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu sei para que eu corro, eu tenho um ministério, e quando ele vai chegar no fim da vida dele, aquele versículo muito conhecido de todos, né? Terminei a carreira, guardei a fé. Eu fiz tudo, terminei a carreira, guardei a fé, era o alvo dele, era o propósito dele. É o propósito nosso, pregar o Evangelho, viver esse Evangelho da forma que eu vá constantemente anunciando ele, porque esse é o meu alvo. Eu não corro à toa, eu não saio esmurrando no ar, eu não faço essas coisas aleatórias. Não, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, o meu propósito é pregar o Evangelho, o meu propósito é viver da forma que glorifique a Deus, da forma que eu não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Esse é o alvo de Paulo. E para isso, se for preciso, versículo 27, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Meu corpo não me domina, meus desejos não me dominam, minhas vontades não me dominam. Hoje eu sou livre. É eu que tenho domínio sobre o meu corpo, porque a graça de Deus me deu essa condição de dizer não ao pecado, de dizer não à vontade da carne. Eu não sou mais escravo da carne, eu que sou condutor do meu ser pela graça de Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus, para que, depois de ter pregado, eu não venha me envergonhar, eu não venha a ser reprovado por ninguém, porque eu vivi essa vida da forma que não eram as minhas vontades, não eram os meus privilégios, não era o meu ser, não era o meu querer, eu observei como a minha vida cristã era uma forma de eu anunciar o Evangelho e também ajudar o meu próximo a viver esse Evangelho de uma forma que o amor que me alcançou seja a consciência minha transmitindo esse amor que vai edificando a vida dos meus irmãos. Então, aquele amor que te alcançou vai te conduzindo a cada dia. E esse amor sendo transmitido pela sua vida, vai edificando a vida dos outros. Então, essa consciência desse amor que edifica é que deve prevalecer sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa igreja a cada dia. Amém? Oremos. Deus, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado pela tua palavra, e que ela realmente seja o condutor da nossa vida, pela direção do teu Santo Espírito, pela revelação da mesma nossa vida, que os nossos olhos, o nosso coração seja aberto a cada dia, de forma que nós possamos viver, nos fortalecendo uns aos outros, também que nós possamos ter a consciência de podermos ser participantes da sua obra, de que realmente o nosso amor, a nossa dedicação esteja em servir-te, ó Pai, em tudo que temos, seja do Senhor. Nós o louvamos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.